Eu sou Josenildo Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Lote 15, na região do Rio de Janeiro. Seguindo os nossos estudos sobre pentecostalismo reformado, nesse vídeo eu quero falar sobre o entendimento que reformados e pentecostais têm sobre o tema, sobre o que foi Pentecostes. Tanto teólogos reformados como pentecostais defendem que a compreensão sobre Pentecostes e seus desdobramentos pode ser um ponto de partida para entendermos a doutrina do Espírito Santo e a forma como ela é trabalhada dentro de cada tradição. Nesse vídeo, responderei duas questões. Primeira delas, o que foi o Pentecoste de Atos 2? A segunda pergunta, de alguma forma, o Pentecostes ainda continua nos dias de hoje? Na tradição reformada, o evento ocorrido em Atos 2 é classificado como um fenômeno extraordinário que serviu para inaugurar ou instituir a Igreja de Deus, que dali em diante teria a presença real do Espírito Santo junto com eles. Mesmo reconhecendo a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, Abraham Kuyper, teólogo reformado, defendeu que, abre aspas, não se pode duvidar de que as Escrituras Sagradas tensionam nos ensinar e convencer que o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi a sua primeira e real vinda à igreja. Fecha aspas. Esse fenômeno extraordinário, que serviu para instituir a igreja, aconteceu de forma separada sobre os grupos ou povos que representariam essa igreja, mas eles devem ser entendidos, na visão reformada, como uma unidade. O Pentecoste extraordinário a que Kuyper se refere diz respeito aos 4 Pentecostes registrados em Atos e que, segundo o teólogo Sproul, serviu para mostrar que todos os crentes fazem parte integral da Igreja do Novo Testamento. Kuyper defendeu também que este Pentecoste extraordinário nunca se repetiu e só podia ocorrer uma vez, e aconteceu de forma definitiva e para sempre, defendeu ele. Na tradição pentecostal, o Pentecoste também é visto como um fenômeno que marcou a vinda do Espírito Santo sobre a igreja de forma especial. No entanto, a partir de uma hermenêutica lucana, também é entendido como uma capacitação contínua sobre a igreja para o testemunho, o serviço e a missão. Pentecostes é um paradigma permanente, um referencial e modelo para a igreja em todos os tempos. O teólogo pentecostal Robert Menzies nos diz que, abre aspas, nós pentecostais sempre lemos a narrativa de Atos e particularmente a narrativa do derramamento do Espírito Santo em Atos 2 como modelo para a vida, fecha aspas. Então, além de ser um marco da história da redenção, Pentecostes também é, de acordo com a promessa de Jesus aos discípulos em Atos 1:8, um marco carismático do poder sobrenatural do Espírito sobre a igreja para que esta testemunhe em todo o tempo. Os pentecostais também defendem que, de acordo com Lucas, o Espírito é entendido como a fonte de atividade profética. Ele veio sobre os discípulos no Pentecostes a fim de prepará-los para a vocação profética. A profecia a que se refere não tem o mesmo valor da profecia canônica, mas servem como confirmação do testemunho e proclamação do Evangelho. Por último,
Pentecoste também se relaciona com a missão que é dada à igreja, de forma permanente, de levar o evangelho a todos os povos. O teólogo pentecostal Craig Keener afirma que, abre aspas, o Pentecostes é, para todos os povos, sua repetição entre os samaritanos, entre os gentios, enfatiza que cristãos que surgem de novos grupos de pessoas também recebem a capacitação para a missão e se tornam parceiros de missões dos primeiros cristãos. Fecha aspas. Então, respondendo o que foi o Pentecoste de Atos 2, a primeira pergunta, eu creio que no seu aspecto soteriológico, o Pentecoste foi o marco inicial da igreja, unindo de uma vez por todas judeus e gentios em um só corpo chamado igreja. Mas em seu aspecto carismático, ele foi e continua sendo a capacitação de poder dado à igreja para o testemunho, para o serviço e para a missão. Agora, abordando a segunda pergunta, o Pentecoste de alguma forma continua hoje? Os reformados entendem ser um grave erro suplicar por um novo Pentecostes hoje. Abraham Kuyper entende, abre aspas, que a oração por um outro derramamento ou batismo do Espírito Santo é incorreta e vazia de significado real. Tal oração, na verdade, nega o milagre do Pentecostes, pois aquele que veio e habita conosco não pode vir a nós. Fecha aspas. Richard Gaffin, também teólogo reformado, defendeu que na obra de salvação, o Pentecostes completou numa sequência com os eventos ressurreição e ascensão, sendo o último elemento desses eventos. E por isso é culminante e definitivo. Assim como a ressurreição e a ascensão não podem ser repetidas, para Gaffin, o Pentecostes foi um evento único na história da salvação. E aqueles que leem Atos atrás de paradigmas permanentes para a experiência cristã estão entendendo, na visão dele, erroneamente a teologia de Lucas. Já os pentecostais não veem problemas em orar por um novo Pentecostes, para que o novo Pentecostes aconteça em suas vidas, pois eles têm em mente o aspecto carismático, não o aspecto soteriológico. O aspecto carismático que enfatiza a capacitação contínua do Espírito para as tarefas de testemunhar, servir e evangelizar as nações. Os pentecostais acreditam que, até a segunda vinda de Cristo, o Espírito continuará sendo derramado sobre a igreja. O Pentecostes é um evento que pode e deve ser repetido na igreja em todos os tempos. Em seu propósito inaugural, certamente o Pentecostes foi único, mas em seu propósito de capacitar a igreja com poder para o serviço e o testemunho da fé, ele permanece como um paradigma para a igreja. Mais uma vez, citando Robert Menzies, teólogo pentecostal, ele escreveu que, abre aspas, o espírito de Pentecostes é, na realidade, o espírito para os outros, o espírito que impele e capacita a igreja para levar as boas novas de Jesus a um mundo perdido e agonizante. Fecha aspas. Então, respondendo à pergunta, Pentecostes continua ainda hoje? Sim, creio que no seu aspecto carismático, de capacitar a igreja para proclamar o Evangelho, Pentecostes continua ativo em nossos dias. As abordagens que cada tradição tem dado ao fenômeno do Pentecoste, quando vista de forma paralela, elas se complementam e cooperam para o fortalecimento da Igreja de Deus. No seu aspecto soteriológico, o Pentecoste foi o marco inicial da Igreja, unindo de uma vez por todas judeus e gentios em um só corpo. Mas em seu aspecto carismático, ele foi
e continua sendo a capacitação de poder dada à igreja para o testemunho, o serviço e a missão. Então não há necessidade de rivalizar o aspecto soteriológico e carismático. Pelo contrário, a soma deles será de maior proveito para a igreja em nossos dias. Parece que neste ponto, os pentecostais estão mais abertos e cônscios na busca por uma posição mais conciliadora que, certamente, fará desaparecer ou diminuir muitas das controvérsias que ainda persistem na dialética pentecostal reformada. Pode-se dizer que Pentecostes é, ao mesmo tempo, o marco inaugural da igreja como um corpo, mas também é o marco permanente na capacitação do poder do Espírito Santo sobre esse corpo, capacitação esta que no tempo e no espaço precisa ser renovado. Te convido para continuar nos acompanhando nos próximos vídeos. Um grande abraço. Até lá.